Se os irmãos acompanharam nossas redes sociais, viram o tema que vamos abordar a partir de hoje, nesse seminário de verão. Vamos falar sobre o teatro de Deus, adorando a Deus no mundo dele. Mas fique tranquilo, não vamos ter nenhum tipo de encenação, pelo menos por enquanto. A expressão teatro de Deus, que eu vou trabalhar posteriormente melhor, diz respeito a alguma coisa que você vai encontrar entre os teólogos da Idade Média, mas que o próprio João Calvino usou para expressar a nossa vida. Deus nos colocou diante dele como se estivéssemos num palco e nós somos atores dessa história. Claro, atores coadjuvantes, porque o ator principal é o próprio Deus. E diante da verdade de que estamos no palco de Deus, e portanto esse palco é o mundo dele, somos chamados a uma vida de adoração, a uma vida de culto. E para falar, portanto, de adoração, para falar sobre culto, é que nós estamos iniciando esses estudos. Eu pretendo me utilizar especialmente desse livro aqui, do Daniel Block, chamado Para a Glória de Deus. Ele foi publicado, acredito que no ano passado, pela nossa editora, Cultura Cristã, resgatando uma teologia bíblica do culto. Não será somente ele, mas esse será o carro-chefe. Depois eu posso apresentar outros livros para que os irmãos que se desejarem aprofundar um pouco mais nesse assunto. Porque, para o bem da verdade, nós vivemos um grande momento de crise no louvor, um grande momento de crise na adoração. Isso não é de agora. Na verdade, Peter Masters, que é pastor lá na Metropolitan Tabernacle, Baptist Metropolitan Tabernacle Church, lá na Inglaterra. Oi? Os pequenos. Obrigado, Rodrigo. Esqueci dos pequenos. As crianças podem sair para o Me Cria. Enquanto elas saem, a gente continua aqui. Presta atenção. O Dr. Peter Masters, ele escreveu um livro ali por volta dos anos 80, com o título Louvor em Crise. Inclusive já foi publicado em português pela editora Fiel, com esse mesmo nome, com o título, e você pode até dar uma olhada. E o que está em crise no louvor e na adoração? Como eu disse, isso não é novo e nem mesmo é dos anos 80. Se você retomar um pouco a história, você vai lembrar que a própria reforma protestante, dentre outras coisas, mas principalmente, foi uma reforma cultica. Lembra? As pessoas estavam adorando a Deus através de indulgências, através de sacerdotes que não são o próprio Deus, né, nem a Jesus Cristo, através de relíquias ditas serem das épocas ou da época dos apóstolos. Há uma citação, eu não sei se de Lutero ou de Calvino, que dizia que havia tantos pedaços da cruz de Cristo que dava para montar uma arca de Noé. Então, para vocês terem uma ideia do que era o comércio, do que era a forma como se adorava a Deus nos períodos pré-reforma protestante ali no século XV, século XVI, onde havia também uma crise de adoração, uma crise de culto, e ali nós temos a reforma protestante, uma tentativa de retomar os trilhos para uma adoração verdadeira, uma adoração que agradasse a Deus. E nós estamos em tempos, se não iguais, mas muito parecidos. E aí eu falo não mais da Igreja Católica Romana, mas da Igreja Cristã como um todo, em especial, para afunilar bem a coisa, a Igreja Evangélica Brasileira. É só você observar aquilo que estamos cantando, né, aquilo que está no cancioneiro popular gospel, que é de arrepiar os cabelos. Né? As coisas que vêm por aí, muitas vezes um cântico extremamente antropocêntrico, né? Você é um espelho que reflete... O que é mesmo? É que eu não uso essas coisas, gente, desculpa. É o que reflete o quê? Ó, tem gente que escuta. Era um teste.
o ouro de Ofir, aquela coisa toda. Inclusive, eu tenho certeza que se você, como eu, ouviu essa música meio sem estar atento, quando viu ouro de Ofir, ficou até meio preocupado do que se tratava, né? Deve ter procurado ali na Bíblia onde é que está esse tal de Ofir, para saber de onde vem esse ouro dele. Então você tem uma linguagem extremamente centrada no homem, que na verdade, no final das contas, pertence ao período histórico que nós estamos vivenciando. Nós vivemos num período extremamente ególatra, antropocêntrico, que já desde ali da Revolução Francesa, do Iluminismo, nós que somos pós-modernos, né, que estamos aí o período pós da modernidade, tomamos esses pressupostos antropocêntricos no leite materno de nossas mães. Eu estava até comentando ontem para o pessoal da IDV, e eu vou comentar isso hoje à noite também, mas eu já adianto a ilustração do sermão da noite. Se você observar os 15 livros mais vendidos de 2019, é de assustar. Todos eles estão, de uma maneira ou de outra, ligados a uma cultura antropocêntrica, com uma ideia de você precisa fazer, você precisa ser, a solução está em você e como é que você resolve, além, é claro, de uma cultura extremamente monetária e, no final das contas, como você pode enriquecer sem sair de casa. Quem não quer, né? Então, você tem toda essa cultura, toda esse enfervescer da nossa sociedade e, consequentemente, isso influencia a igreja. Influencia a nossa forma de cultuar a Deus. Influencia a nossa forma de ver a Deus. E não é à toa que existem alguns cientistas da teologia que propõem até mesmo uma cultura que eles chamam de os mochileiros evangélicos. O que é um mochileiro evangélico? É o camarada que ele não está ligado a uma igreja só. Ele está ligado em várias igrejas. Por quê? Porque ele está à procura de um serviço. Ele está à procura de um produto. E às vezes aquela igreja não oferece o produto completo que ele deseja. Então o que ele faz? Ele vai no domingo pega o produto. Na segunda ele vai outra, completamente distinta, atrás de um outro produto. Na terça, na quarta, na quinta, e assim vai seguindo a sua vida a fim de ter o produto que ele deseja para servir. Mas, em geral, essas pessoas não estão dispostas a servir. Elas querem ser servidas. Porque nós também estamos envoltos nessa cultura de ser servido, né? Você entra numa loja, você quer ser bem servido, você quer que alguém lhe ofereça uma água, um café, e aí, se a pessoa fizer isso, você certamente voltará. A igreja, consequentemente, também terá de fazer isso. As pessoas têm de fazer todo esse serviço a fim de que as pessoas fiquem. Tudo isso vai descaracterizando o culto, vai tirando os aspectos teocêntricos e cristocêntricos do culto e nos levando a essa situação que nós nos encontramos. E muitas vezes essa situação, e aí, é claro, eu falei de igreja evangélica bem em geral, agora afunindo mais um pouco, essas coisas chegam até mesmo na nossa santa e amada Igreja Presbiteriana do Brasil, essa que é a melhor igreja do mundo, não é isso, meus irmãos? Mas ainda não é o céu. E nós temos aí a nossa igreja que também recebe esse tipo de influência, que recebe esse tipo de movimento que está entre nós. E não é à toa que muitas vezes o que acontece, e é trágico isso, mas acontece de fato, que às vezes nós estamos cantando no culto e o sermão diz exatamente o contrário do que foi cantado. Então, eu não acho que isso está totalmente certo, mas o pessoal brinca que a gente canta no mesmo culto, né? Eu sei que foi pago um alto preço e logo depois eu nunca saberei o preço que foi pago, né? Então, no mesmo culto a gente faz isso e não percebe muito bem o que está acontecendo. O culto termina até sendo um pouco meio esquizofrênico, eu não sei mais ou menos o que está acontecendo, mas acontece isso. Isso é um problema.
É um problema. E, afinal de contas, para onde devemos voltar nossos olhos para encontrar os princípios fundamentais da adoração e do culto ao Senhor? Você vai perceber que quando eu falo de adoração e culto ao Senhor, eu não estou restringindo simplesmente ao culto público, esse culto onde nós nos reunimos no domingo para adorar a Deus de maneira especial como comunidade. Mas vai além, nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas o problema, portanto, está generalizado e nós precisamos nos voltar para as Escrituras. Nós precisamos olhar para aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia deixa muito claro, e nós precisamos ver isso. Veja Salmo 150, que todos nós fomos criados para a adoração. Todos. Indistintamente. Salmo 150, salmo muito conhecido. Só o verso 6. Enquanto você procura, um breve parêntese. Não sei se os irmãos sabem disso, mas o livro de Salmos não tem capítulos. Então, quando nós citamos o livro de Salmos, nós não dizemos Salmo capítulo 150, mas dizemos Salmo 150 porque são salmos. É uma coletânea de orações e cânticos. E também nós podemos dizer versos e não versículos, porque também são versos que dividem as estrofes e os cânticos aqui do livro de Salmos. Então, o Salmo 150, o verso 6 diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Então, aqui você tem um imperativo. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Essa expressão, ela engloba, e eu queria pegar um versículo um versículo que nos desse bem a ideia do que eu estou querendo dizer para os irmãos, é que toda a criação foi feita para louvor da glória de Deus. Nós acabamos de cantar isso, inclusive. Tudo foi feito para a glória de Deus. De modo que todo ser que respira, desde os animais até nós, todos são chamados a adorar a Deus. O problema, é óbvio, é que isso não acontece. Nós não precisamos ir muito longe, nós sabemos que em muitos casos as pessoas não estão adorando a Deus. Elas não estão cumprindo o seu propósito último, como diz lá o Catecismo Maior de Westminster. Se você não sabe do que se trata, é um dos nossos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu até trouxe minha versão de bolso para fazer a leitura aqui, porque eu vou ler mais outra pergunta. Mas a pergunta de número 1, que eu tenho certeza que pelo menos os mais velhos vão saber, é: qual é o fim supremo e principal do homem? Qual é? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Na versão aqui mais atualizada da nossa editora, até tiraram o gozá-lo e colocaram alegrar-se nele para sempre. Aqui você observa, inclusive, uma relação de gradação e de causalidade. Só há alegria se houver glória a Deus. Há uma relação íntima entre a adoração a Deus e alegria, e prazer, e felicidade. Isso, inclusive, é um dos problemas que nós nos encontramos aí na adoração, no culto, porque muitas vezes isso é invertido. Nós pensamos assim: se eu me sentir bem, se eu estiver contente, se eu estiver com prazer no culto, logo Deus está sendo adorado. Mas o processo é inverso. Enquanto Deus é adorado da maneira como Ele deseja, nós nos alegramos, porque isso é o fim principal de todo homem. Como eu disse, o problema é que isso não acontece. As pessoas não adoram a Deus. E elas vão adorar o quê? Ídolos. Vão adorar outras coisas. E, portanto, nós nunca deixamos de ser adoradores. Nós nunca deixamos de ter uma vida cultica, todos nós. Onde quer que estejamos e o que quer que façamos, estamos cultuando a algum Deus. Ou ao Deus verdadeiro, ou a um ídolo. E dentre eles, o maior e mais problemático somos nós mesmos.
porque, em geral, é aquele que nós buscamos agradar. E dentro dessa situação, dessa tensão entre a adoração a Deus e a adoração a nós mesmos, nós encontramos algumas respostas que são feitas aí pelas igrejas, né? Você vai ter, por exemplo, a discussão sobre culto contemporâneo, culto tradicional, e em geral, quando alguém pergunta para você qual igreja que você vai, ou qual igreja que você é membro, ou qual igreja que você congrega, para usar um termo que é mais comum, normalmente o que a pessoa quer dizer no final das contas é: sua igreja é daquela que é tradicional ou daquela que é contemporânea? A sua igreja é daquela que canta hinos, né? Eu sei que tem um pessoal assustado com o piano aqui, meus irmãos. Nós estamos fazendo nota explicativa. Esse piano é da minha esposa, só que não subiu no elevador. E aí eu tenho que colocar em algum lugar. O pastor Rodrigo, a culpa é toda dele, disse para eu colocar aqui. Vai que alguém toca. Então vamos orar para Deus levantar um pianista. Enquanto isso, a discussão no final das contas é: e aí? O culto é tradicional, o culto é contemporâneo, como é que fica isso aí? O problema é que qualquer uma das respostas vai parecer muito mais gosto, vai parecer muito mais uma sacralização de um momento da história, um momento cultural, do que realmente uma busca por agradar a Deus. Então, eu ia dizendo o que as igrejas costumam fazer. Bom, algumas igrejas fazem múltiplos cultos. Então você tem o culto tradicional e você depois tem um culto contemporâneo. Lá em São Paulo, inclusive, eu conheci uma igreja que era no mesmo horário. Então, em cima, né, no templo mais antigo, é uma igreja muito antiga, inclusive, é uma das primeiras IPBs, que nós temos. O culto em cima era um culto mais tradicional, e embaixo com os jovens, aí a coisa, o pau quebrava lá embaixo. E era um negócio curiosíssimo, assim, porque primeiro você divide a igreja, né, então você transforma a igreja em várias, e segundo que você cria uma noção de que não existe forma para Deus ser adorado. Né? Então não tem, é como eu quiser. Então se eu gosto de hino, eu vou adorar a Deus com ele. Se eu gosto de cânticos gospel, eu vou cantar a Deus com cantos gospel, e aí você tem os extremos, que eu também vi lá em São Paulo. Inclusive conheci uma presbítera da IPI, IPI, para aqueles que não conhecem, é a Igreja Presbiteriana Independente, é uma denominação que saiu da nossa IPB em 1903, se eu não me engano. Hoje ela é bem liberal, mas ela foi bem bombardeada pelo liberalismo teológico. Mas isso é uma outra história. Depois eu conto história para vocês da igreja. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte: lá estava a presbítera me contando, e ela estava contando com alegria que ela fazia um culto no domingo, dirigiu um culto no domingo, que basicamente as músicas que eram cantadas eram de Adriana Calcanhoto, não sei se eu vou lembrar outra. Você lembra, Drica, mais alguma cantora que ela citou? Mas ela ficou super, assim, com muito orgulho ela contou isso aí. Então você tem extremos maiores. Então eu estou adorando a Deus, né? Rasgue minhas cartas e não me procure mais. Eu não sei como é que vai ser isso, mas termina sendo uma adoração bem extravagante, eu diria. Mas é isso que a gente encontra. Isso não é alguma coisa que eu estou inventando para vocês, não. Juro que acontece. E então você tem essas formas de fazer. Não, eu preciso fazer um culto relevante. Eu preciso fazer um culto que agrade àqueles que estão vindo, especialmente os incrédulos. Então tem que ser um culto relevante. Então esse é um princípio. Ou um culto tradicional, frio, afinal de contas, nós temos que adorar a Deus e ninguém precisa ser agradado aqui. Nenhum desses princípios, no final das contas, é um princípio bíblico. Pode perceber que não tem um versículo bíblico para provar nenhum dos 3 pontos aí. A gente precisa se voltar para as Escrituras e deixar de lado até mesmo a discussão nesse parâmetro. A discussão não pode ser culto tradicional versus culto contemporâneo. A discussão tem que ser culto verdadeiro versus culto falso. É isso. O que Deus requer para que o culto seja verdadeiro? Essa é a nossa pergunta principal. É isso que a gente deveria buscar. E, afinal de contas, qual é a base bíblica
para o culto? Será que nós encontramos base bíblica? Uma nota rapidinha. Para, mais uma vez, o bem da verdade, especialmente o Novo Testamento, nós não vamos encontrar uma espécie de liturgia pronta para o culto. Isso me parece, e eu tenho quase certeza, que é proposital. Aprove ao próprio Deus não nos dizer uma liturgia pronta, preparada, final para o culto a Deus, entendendo que há elementos culturais envolvidos na adoração ao próprio Deus. Porque, afinal de contas, nós somos seres religiosos que adoramos a Deus, mas fazemos isso dentro do ambiente que nós estamos inseridos, pelo próprio Deus, o qual Ele encaminhou cada um de nós para vivermos uma cultura muito específica. Então, para exemplificar aqui, vocês sabem, a minha esposa é holandesa, a mãe dela nasceu na Holanda, mas ela também é holandesa por causa disso. E aí você vai lá para a Holanda e procura uma igreja como a igreja presbiteriana de Casa Caiada. Você acha que você vai achar? Não. Agora, isso é um problema? Não. Porque você lá tem uma outra cultura. Você tem lá uma outra história. Mas os irmãos concordam comigo que Deus é adorado pelos holandeses, assim como é adorado pelos brasileiros? Sim. Então, nós precisamos encontrar princípios universais que perpassem as culturas e que nos estabeleçam, regras, padrões para adoração verdadeira. Mas tem que existir. Afinal de contas, nós precisamos do norte. Precisamos desse guia de adoração ao Senhor. E uma das discussões que acontece é entre aquilo que é chamado de o princípio regulador do culto e aquilo que é chamado de o princípio normativo do culto. Basicamente, essa discussão já existia no período da Reforma entre anglicanos mais reticentes às mudanças com o catolicismo, porque os princípios normativos estão bem ligados ainda aos princípios de culto da Igreja Católica Romana, e o princípio reformado, por assim dizer, ou puritano do século XVI. Então você vai encontrar, por exemplo, se você tiver com a Bíblia de Genebra, você vai ler comigo aí, se você não tiver, ouça. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 109, tratando do segundo mandamento, olha só o que diz. Isso aqui é uma expressão bem interessante do que é o princípio regulador do culto. Eu vou chegar à parte bíblica ainda, viu, meus irmãos? É só para introduzir. Isso é uma introdução bem grande, vocês estão percebendo. Os irmãos, inclusive, precisam estar olhando aqui, atento ao horário. Que horas eu comecei a falar? Nem sei. Vamos ver se eu consigo terminar o que eu preparei para hoje. Pergunta 109. Quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Resposta. Os pecados proibidos no segundo mandamento são estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instruído por Deus, fazer qualquer imagem de Deus, de todas ou de qualquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente, em qualquer forma de imagem ou semelhança de alguma criatura, toda a adoração dela ou de Deus nela, por meio dela, fazer qualquer imagem de deuses imaginários e todo culto ou serviço a eles pertencentes. Todas as invenções supersticiosas que corrompem o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós, quer recebidas por tradição de outros, embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção ou qualquer outro pretexto. A simonia, o sacrilégio e toda negligência, desprezo, impedimento e imposição ao culto e ordenanças que Deus instituiu. Então perceba que o princípio regulador do culto basicamente diz o seguinte: a Bíblia diz, Deus disse pela sua palavra, como Ele requer para ser adorado. O homem não pode criar outros meios para adorar a Deus, senão aqueles já pré-estabelecidos pelo próprio Deus.
Então esse seria o princípio regulador do culto. Isso está ligado à nossa tradição reformada, está ligado a esse tempo da reforma protestante. Mas por outro lado nós temos aquilo que é pensado, por exemplo, pelos luteranos e pelos anglicanos, especialmente os da chamada alta igreja, que é o princípio normativo de culto. O que eles dizem? Não, a questão do culto não é que Deus deve ser adorado mediante aquilo que ele prescreve na sua palavra, mas é que Deus pode ser adorado de todas as formas, contanto que não seja de uma forma que ele proibiu na sua palavra. Então, não sei se vocês pegaram que uma pensa positivamente e a outra negativamente. A positiva diz assim: olha, você só pode adorar aquilo que está dito na palavra. Positivo. O outro diz: não, você pode adorar a Deus com tudo, menos aquilo que ela proíbe. Então, são dois princípios distintos. Agora, a pergunta é, será que qual deles que nós encontramos respaldo nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento? Para ilustrar, eu sempre conto uma história, ou sempre ilustro, com o meu casamento. Minha esposa adora flores. Então ela sempre, se eu chegar em casa com flores, ela vai ficar muito contente. O problema, você sabe disso, é que flor não se come. E eu prefiro muito mais dar chocolate para ela. Afinal de contas, chocolate, além de você poder usufruir muito mais, você ainda pode compartilhar. Então perceba que eu estou agradando minha esposa, mas no final das contas, no finalzinho, lá no fundinho, quem que eu estou querendo me agradar mesmo? A mim mesmo, não é? Então veja só, eu vejo exatamente o mesmo problema com o princípio normativo de culto, que é eu dizer assim: olha, eu vou adorar a Deus das formas como eu quero que ele seja adorado. Se não tiver proibido, eu posso fazer. O problema disso é que, obviamente, a Escritura ela não tem uma abrangência de todas as culturas e todas as formas, mas ela prescreve princípios de adoração. E a questão é, será que eu devo adorar a Deus mediante as formas que ele disse que gostaria de ser adorado? Ou seria mais interessante eu fazer, que nem eu faço com minha esposa, e comprar para Deus chocolates? Afinal de contas, ele é muito mais proveitoso. Talvez eu seja mais esperto que Deus e eu tenha meios de adoração que sejam mais efetivos do que ele mesmo tenha pensado. Percebe o problema? Percebe a situação constrangedora que a gente se encontra, mantendo um princípio como o normativo? E é por isso que você vai encontrar na igreja católica romana, na igreja luterana, na igreja anglicana, certas tradições, certos padrões, que você vai dizer assim: mas de onde tiraram isso? Por exemplo, para receber a comunhão, não sei quantos foram católicos aqui, você se ajoelha, aí recebe a comunhão, não pode mastigar, Você só recebe um dos elementos, não recebe os dois. Então perceba, nada disso está na Escritura, mas isso foi sendo trazido por meio da tradição humana. Nós não podemos andar segundo as tradições dos homens. Nós devemos nos voltar para as Escrituras. O que o Antigo e o Novo Testamento nos dizem sobre a adoração a Deus, como Deus deseja ser adorado. O culto, ele na sua conjuntura, na sua natureza, é um diálogo com o próprio Deus. E na verdade, mais exatamente, esse diálogo, na verdade, no que se refere à nossa movimentação, é uma resposta humana àquilo que Deus já fez. É uma resposta humana ao Criador e Redentor, porque o que a palavra nos revela, o que a palavra já nos diz, é o que o Criador já fez todas as coisas. E o Redentor já nos redimiu. Então perceba que o culto, ele é resposta. Perceba que o culto não é alguma coisa que nós proativamente fazemos. Veja bem, você não veio aqui para chamar Deus para estar presente entre nós. É o contrário. Deus te chamou para vir para cá adorar Ele. É Deus que nos chama. É Deus que nos traz.
Então a Escritura nos chama à adoração a Deus porque Ele já fez, de modo que nós somos chamados a responder à sua palavra. Nós somos chamados a buscar conhecimento. Portanto, o que significa culto? De maneira bem simples, culto é o reconhecimento da superioridade de uma pessoa sobre outra. É isso. O reconhecimento da superioridade de uma pessoa sobre outra. Nós podemos encontrar algumas categorias dentro das Escrituras, eu vou pedir para você abrir a Bíblia já já, sobre o conceito de culto, pelo menos 3. E eu acho que o pastor Rodrigo, eu pedi para ele imprimir um papelzinho que você vai sair daqui com uma espécie de resumo do que eu estou dizendo hoje para você. Primeiro, expressões disposicionais, o culto como atitude. Segundo, expressões físicas, culto como gesto. E terceiro, expressões litúrgicas, o culto como um ritual. Então, primeiro vamos ver o culto como uma atitude. Veja Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 e 13. Deuteronômio 10, 12 e 13 é assim. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Então aqui você tem um resumo que Moisés faz com 5 verbos: temer, andar, amar, servir e guardar. Esses 5 verbos resumem muito bem o que é culto, o que é adoração. Mas nós estamos falando de culto como atitude. Então, alguma coisa que diz respeito aos nossos impulsos internos que se externalizam. Isso é importante. Algumas pessoas, inclusive, por exemplo, por causa de textos como a escolha de Davi como rei, lá em 1 Samuel, Samuel vai lá, está na casa de Jessé, ele verifica todos os irmãos de Davi, até que finalmente Davi se apresenta e Deus diz: é esse que eu quero para ser o rei de Israel. E vocês lembram que há um refrão lá naquela narrativa, que Deus repete várias vezes, que o homem olha o que é o quê? E Deus olha para onde? Para o coração. Isso é verdade, é claro. Deus está falando isso aí, é claro que é verdade. Mas o problema é a gente estender isso aí para dizer o seguinte: não, o que importa é o que está no coração. Então, com intenção boa, tudo é permitido. Obviamente, não é isso que Deus está falando ali. Ele não está falando de intenções boas. Ele está falando de disposição do coração, que é externalizado pela verdade da sua palavra. Porque, como diz o ditado, né, de intenção boa, o inferno está cheio. Mas o que nós encontramos aqui, esses 5 verbos? Temer. Temor é uma disposição interna. Nós vamos encontrar, por exemplo, Provérbios, capítulo 9, 10. Veja aí, Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o começo da sabedoria. É onde a sabedoria se inicia, é temendo ao Senhor. Da mesma forma, nós podemos dizer que a adoração inicia-se com temor. Nós somos chamados a temer a Deus. Vamos lembrar, por exemplo, Isaías capítulo 6, o chamado do profeta Isaías. Você pode depois verificar aí. Lá está Isaías e ele tem uma visão. E é uma visão terrível, porque ele diz que é terrível.
Ele olha e vê Deus no seu trono. O Senhor no seu trono sendo adorado por serafins, né? Você vai ver, eles estão com asas que cobrem o seu rosto e toda aquela adoração santa. E o que ele fala no final das contas? Que massa! Ele diz isso? Não, o que ele fala? O que ele fala, meus irmãos? Isaías capítulo 6. Qual é a reação do profeta ao ver Deus sendo adorado? Ai de mim! Ele temeu. E não é só Isaías que tem esse privilégio, não. Você pode ver que todos os servos de Deus, quando contemplam Deus sendo adorado no seu trono, a reação deles é: eita, agora complicou para mim. Porque eles percebem o quanto Deus é santo. Porque eles contemplam Deus. E é claro, essa contemplação ela é limitada, por isso que é uma visão, mas eles contemplam o Senhor santo. E isso não pode gerar outra coisa senão temor. Um profundo temor. Um temor santo que mostra diante de quem que nós estamos. Que estabelece uma distinção profunda entre aquele que é adorado e aquele que é o adorador. Nós estamos diante do Criador dos céus e da terra, do Deus Santo. E, portanto, isso deve gerar temor. E esse temor é o que nos fará realmente adorar a Deus verdadeiramente. Esse temor é a atitude interna do nosso coração que nos fará realmente observar o seu santo chamado à adoração. Veja comigo também Hebreus capítulo 12. Isso não é uma coisa exclusiva do Antigo Testamento. Hebreus capítulo 12. Versículo 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por quê? Por que santo temor? Veja o que diz aí. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Olha o que o autor dos Hebreus aí está dizendo a respeito de Deus. Nosso Deus é fogo consumidor. Quem pode se chegar diante de um fogo consumidor? Obviamente você já deve ter experienciado a queimadura na sua vida. Se não, depois, quando chegar em casa, você liga o fogão. Não, isso não. E você não consegue ficar diante do fogo muito tempo, não. O fogo arrasa. O fogo destrói. O fogo consome. Por isso o fogo é tão temido. E o nosso Deus é um fogo que está para além de qualquer outro. Você vai ver isso, inclusive, no encontro de Deus com Moisés, na sarça ardente. Um fogo que está ali queimando, mas que não consumia aquela árvore. Como é que pode isso? Um fogo que não precisa de nada da criação para manter-se. É o fogo de Deus, que é o fogo consumidor. Então, perceba, o nosso chamado, em primeiro lugar, é a temer a Deus. Esse temor, observe, não é um medo qualquer, qual você tem medo de escuro para você fechar a porta. Não é isso, não. É um temor que envolve, como eu já disse, uma profunda consciência de uma distinção do Deus Santo e nós como pecadores. Nós somos pecadores diante de Deus. Isso, obviamente, nos leva a uma reverência profunda diante do Senhor. Isso se afasta completamente de princípios como de algumas igrejas por aí, onde não! Você precisa determinar a Deus o que fazer, porque uma vez que você faz, Deus está obrigado a fazer aquilo que você quer. Ai de mim! Perceba, o temor nos levará a uma profunda consciência
de com quem estamos falando, orando. Isso é importantíssimo. E está tanto no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, quanto no Novo. É muito importante que você tenha consciência disso, porque e eu vou tratar disso mais à frente, mas há um equívoco muito grande de abordagem das Escrituras, que é mais ou menos assim. Existe o Deus irado, brabo, que ele é no Antigo Testamento. Ali é um Deus complicado. Manda matar, é um Deus complicadinho, meio sanguinolento. Mas aí tem o Deus hippie, paz e amor, que é Jesus. Isso é um entendimento completamente equivocado dos testamentos das Escrituras, inclusive sobre Jesus. Jesus não é um hippie. Não sei se você sabia disso, mas não é. Né? Muito pelo contrário. Inclusive, Jesus fala de inferno muito mais do que fala de céu. Depois você procura aí quantas vezes ele fala sobre condenação. Então nós temos o mesmo Deus se apresentando sobre nós. E é claro que ele é um Deus de amor. Eu estou falando de temor ainda, então a gente vai chegar lá. Mas é claro que ele é um Deus justo, de amor, misericórdia e graça. E é por isso que nós estamos aqui. Observe bem. Nós acabamos de cantar 3 cânticos de adoração a Deus. Ele está entre nós, cantando entre nós. Os salmos nos dizem que Deus, em especial o Senhor Jesus Cristo, canta no meio do seu povo. É por isso que a gente tem que saber o que está cantando, viu? Porque se você estiver cantando coisa errada, Jesus fica calado, ele não vai cantar com você, não. Então, ele está cantando entre nós, ele está no meio da adoração, sendo adorado. Certamente, se ainda estamos vivos, é porque o fogo consumidor, pela sua graça e misericórdia, nos permite estar diante dele. Nós vamos tratar disso mais à frente. Mas, então, como atitude, nós vemos o temor, o chamado do temor ao Senhor. O Antigo e o Novo Testamento também fala sobre gestos de adoração ao Senhor. Você vai encontrar, por exemplo, Salmo 95, verso 6. Veja aí. Nota mental para as próximas vezes, não usar esse microfone quando estiver aqui embaixo. Cadê o Rodrigo? Salmo 95, verso 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Veja Neemias 8, 6. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Veja agora, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 25. No meio de uma história que ele está contando aqui, mas diz assim, quando a profecia, né, quando há pessoas profetizando e pessoas incrédulas aparecem no culto, o que acontece? Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de nós, no meio de vós. Então, veja bem, apesar de nós, muitas vezes, termos certas restrições com expressões, com gestos no meio da adoração, e é claro, isso precisa se tomar cuidado, como eu já mencionei, por causa até mesmo da tradição católica romana, que inventa gesto para tudo e sacraliza aquele gesto, né? Tem que ser feito assim e tal. A Bíblia fala de que Deus é de fato adorado também através de gestos físicos. Aqui, mencionando o prostrar-se, e aqui eu não vou adentrar exatamente nos termos hebraicos e gregos que estão associados a essa prostração, mas em vários textos do Antigo Testamento você vai encontrar a expressão prostrar-se como uma forma de dizer culto. Por exemplo, quando Moisés diz a Faraó que ele vai
ele quer que liberte o povo para a adoração. Ele diz assim, liberte meu povo para que nós nos prostremos diante de Deus. Literalmente dizendo. Então, a prostrar-se diante de Deus é um ato legítimo de culto. Assim como aqui, por exemplo, nós temos o ato também de levantar as mãos, em Neemias capítulo 8, versículo 6, e, mais uma vez, 1 Coríntios 14, 25. Você vai ter a oração também com mãos levantadas, mãos santas levantadas, quando o apóstolo Paulo trata disso em 1 Timóteo. Então nós temos, de fato, expressões, gestos que são legítimos. Veja bem. Agora, a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas. Obviamente, tomar cuidado para que eles sejam verdadeiros e não meramente mecânicos, né? Então, isso se cria uma certa cultura, uma coisa tão mecânica que existe até o momento certo de levantar a mão, o momento certo de abaixar a mão, né? Então, essas coisas, obviamente, não fazem sentido quando a gente está falando de Deus. O princípio aqui estabelecido é permitido. Deus deseja ser adorado dessa forma também. Mas a gente precisa tomar cuidado para que isso não vire alguma coisa meramente mecânica. Por fim, a última expressão, o culto como ritual cultico. Então observe, inclusive, que eu estou falando de prostrar-se, levantar as mãos. Isso não necessariamente significa fazer isso no culto. Pode até significar. No culto que eu digo, o culto do domingo, né? Culto solene. Mas isso, inclusive, envolve fazer isso em outros momentos de adoração ao Senhor, na sua casa e etc. Nós vamos falar sobre adoração para além nos próximos estudos. Hoje eu estou apenas fazendo um grande apanhado bíblico sobre o que é culto. Nós estamos só definindo o termo. Então, culto como ritual litúrgico ou cultico. Nós encontramos a expressão serviço no Antigo Testamento e no Novo Testamento relacionado ao culto litúrgico. É por isso, por exemplo, que nos Estados Unidos, quando eles vão falar de culto, eles falam de service. Você está falando um serviço a Deus. Inclusive, alguns vícios de linguagem nos escapam e a gente, às vezes, não percebe que estamos falando errado. Aí eles falam assim, não, eu vou lá para a igreja que eu vou assistir o culto. A gente não fala assistir o culto. Nós devemos falar, eu vou prestar culto, eu vou servir a Deus no culto. Existem outras expressões que envolvem mais uma ação ativa, porque, como princípio estabelecido pelas Escrituras e extremamente defendido na nossa tradição reformada, não há sacerdotes. Ou melhor dizendo, nenhum sacerdote especial, só o Senhor Jesus Cristo. Mas todos nós somos sacerdotes diante de Deus. E todos vocês vieram, e à noite virão, prestar culto ao Senhor mediante Jesus Cristo. E não mediante o pastor. E não mediante o grupo de música, que não são levitas. A não ser que eles comecem a voar por aí. Aí eles são levitas. Não sendo isso, eles são apenas músicos. Então, nós temos o nosso relacionamento direto com o Senhor, com Jesus Cristo, e diretamente a Deus por meio de Jesus Cristo. E, portanto, nós prestamos e servimos a Deus com o culto. E aí, essa expressão você vai encontrar, por exemplo, em Êxodo, capítulo 3, versículo 12. Você vai... Esse vento tá uma bênção. Êxodo, capítulo 3. Moisés também aqui. Capítulo 3, versículo 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então aqui o próprio Deus está dizendo que ele quer ser servido. E aqui a expressão servir pode ser dita de outra forma, cultuar. O serviço aqui como um culto. Você vai encontrar em 1 Crônicas capítulo 6, a associação de ministração ou serviço, ministério é serviço, com música. Inclusive, vocês perceberam que a gente encontra muito pouco música nas recomendações de culto a Deus.
Isso é importante também para a gente observar que há em nossos dias uma ênfase muito grande na música como culto, a ponto de nós chamarmos música hoje de louvor, não é mesmo? Muitos de nós já viciamos a nossa linguagem, a gente diz assim, não, vamos cantar, ou às vezes assim, não, eu estava ouvindo um louvor, né? Estava ouvindo uma música. Louvor é aquilo que estava sendo feito. Então perceba que são vícios que nós adquirimos e que nós nem nos percebemos que, na verdade, louvor e adoração é muito mais que música. E pode, inclusive, não ter música e ainda assim ser louvor e adoração. Então, isso são coisas que precisam ser lembradas a todos nós. Capítulo 6, versículo 32 do primeiro livro de Crônicas, diz assim: ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém e exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. Então você tem aqui a expressão ministrar, ministério, associado inclusive à música. Ministrar é uma outra forma de traduzir para serviço. Então, você vai encontrar no Antigo Testamento todo o escopo, né, toda a questão litúrgica, o chamado à oração, nosso chamado a cantar, esse é um exemplo, o chamado a lamentar, lamentação, chamado a jejum, chamado, obviamente, a pregação, ensino, o chamado aos sacramentos. No Antigo Testamento, você vai ter circuncisão, você vai ter Páscoa e outros sinais relacionados à graça de Deus. No Novo Testamento, nós temos apenas 2 sacramentos, que são? Quais são os sacramentos, meus irmãos? Ceia e batismo. O batismo e ceia, isso mesmo. Nós vamos tratar sobre eles também no decorrer dos nossos estudos. No Novo Testamento, nós também encontramos essa mesma noção de serviço a Deus. A expressão no Antigo Testamento tem a ver com os servos de Deus, mas no Novo Testamento também, o doulos, né, uma palavra até conhecida, acho que tinha um navio que era doulos, que era uma biblioteca, acho que esse navio ele afundou, e depois eles vieram a fazer outros. Até estava ano passado, ele teve aqui na São Paulo, Rio de Janeiro, alguns lugares. Não sei quantos já viram essa biblioteca flutuante, que é uma biblioteca flutuante, que é tem esse nome, doulos, que é servo. Então, os servos de Deus são agentes especialmente apontados e comissionados pelo Senhor para adorá-lo. Então, a ideia principal nem é tanto simplesmente a ideia de escravidão, ainda que a expressão doulos é uma expressão usada para escravos, mas está associada a um comissionamento, a uma separação. Os servos de Deus são aqueles que são separados por Deus para representá-lo, para, obviamente, servi-lo, e servi-lo, inclusive, em adoração, tudo para a sua santa glória. Você vai ter outra expressão de serviço, é uma outra palavra grega, latreo, que vai dar origem também à adoração, latria, né? Os católicos até usam muito essa expressão, mas veja só que interessante, latria já dá uma ideia de totalidade da vida. Romanos capítulo 12, versículo 1, você vai encontrar esse mesmo verbo. É um texto também bem conhecido, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nacional não, racional. Então o que nós temos aqui? Bom, nós temos a apresentação do corpo vivo. Isso é interessante. Paulo está fazendo, obviamente, referência ao Antigo Testamento, onde se fazia adoração com corpos mortos, animais que eram imolados e entregados a Deus, né, para sua adoração no altar. Agora ele diz, os sacrifícios não são mais mortos, os sacrifícios são vivos, e o corpo não é mais de animais, mas é o nosso. Nós os entregamos vivos diante de Deus. É um desafio nosso, né? Uma das perguntas que se faz, você morreria por Deus? Você morreria por Jesus Cristo? Mas a pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo é, você viveria por Jesus Cristo? É um chamado a viver para Deus. Portanto, esse culto que ele diz, o culto racional, não é simplesmente o culto solene, tá? Eu sei que algumas pessoas
se utilizam aqui para dizer assim, o culto tem que ser racional, porque as pessoas ficam fazendo coisas que não fazem sentido no culto e tal. Não é bem isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. O culto racional, aqui dito, tem a ver com um culto coerente. O que ele está dizendo? Lembra que o capítulo 12 de Romanos é um ponto de transição na grande carta aos Romanos. Até o capítulo 11, né, que termina com a doxologia belíssima, o apóstolo Paulo está tratando sobre o Evangelho, está fazendo um grande resumo teológico da sua carta mais complexa, que é Romanos, e ele vai tratando de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, de quem nós somos como pecadores, daquilo que ele fez para nos salvar. No capítulo 12, ele faz uma mudança no discurso, deixa de dizer a respeito daquilo que Jesus Cristo fez, para agora dizer aquilo que nós devemos fazer diante daquilo que ele fez. Então é a parte prática do capítulo 12 ao capítulo 16, principalmente o capítulo 15 e 16 são mais agradecimentos. E nessa parte prática, o ponto de transição é esse versículo 1. Ele vai dizer o seguinte: uma vez que o Senhor Jesus Cristo fez tudo isso por nós somos chamados agora a vivenciar uma adoração a Ele viva em todas as áreas da nossa vida. Uma adoração, portanto, coerente com aquilo que Ele fez. Então a coerência, o chamado à coerência é esse culto racional, essa latria racional. Então nós somos chamados a adorar a Deus em tudo que fazemos. Se você observar, inclusive, logo na sequência, ele vai falar sobre os usos dos dons, ele vai falar sobre relacionamentos interpessoais, vai falar sobre Estado. Então, olha só, até mesmo a nossa adoração tem a ver com o nosso relacionamento com o Estado. Então, observe que o culto a Deus é muito mais abrangente do que nossa reunião dominical. Ela envolve todas as áreas da nossa vida, mas ela tem que ser coerente. E esse é um dos grandes problemas, inclusive, da igreja evangélica, é que ela é extremamente incoerente. Ela é incoerente no culto a Deus, prestado no solene no domingo, e ela é incoerente no dia a dia, porque a pessoa diz e canta uma coisa, e na vida dela é completamente o contrário. É tudo o oposto. Não tem absolutamente nada a ver com aquilo que ela está dizendo. E esse é o nosso chamado, a uma coerência, a um culto racional, a um culto que está relacionado à nossa capacidade de harmonia com aquilo que Jesus Cristo fez por nós e que agora nós prestamos a Ele. E você vai encontrar o serviço litúrgico de maneira mais direta, a palavra liturgel, que dá origem à palavra liturgia. Essa ela é pouco usada no Novo Testamento, mas você vai encontrar, por exemplo, em Hebreus capítulo 8, versículo 2. Eu vou ler o primeiro versículo só para dar o contexto. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, ministro do santuário aqui é liturgo. O próprio Senhor Jesus Cristo é o liturgo do culto. Então, isso é importante, para a gente ser lembrado de que a liturgia quem faz é Jesus. Ele é o nosso guia no culto a Deus. E aqui, falando de culto mesmo, aqui é de culto solene. O que nós temos, portanto, é que quando nós estamos prestando culto ao Senhor, perceba bem, isso é importante, Deus não é um espectador do nosso culto. O Senhor Jesus Cristo, Ele não está passivo no culto que prestamos a Ele. Não. Ele é que permite que nós cultuemos, Ele nos chama, Ele permite que nós cultuemos a Ele, e Ele nos guia à adoração que Ele mesmo está sendo adorado. E Ele, portanto, é o nosso liturgo. É Ele quem está dirigindo nossos passos. Obviamente, Ele usa meios para isso. A sua santa palavra, nos dando princípios, inclusive de fala. Deus fala, no diálogo que nós temos com o culto, eu vou explicar isso mais à frente, mas no culto solene há um diálogo entre a igreja e Deus. E como é que esse diálogo se estabelece? Como é que Deus fala no culto, meus irmãos? Através do quê? Da sua palavra. Então, quando nós estamos lendo, observe bem, quando nós estamos lendo a Bíblia,
É Deus que está falando. Audivelmente ao seu povo. Deus está falando e nós ouvimos. Inclusive, isso não é bíblico que eu vou dizer agora, mas é uma questão da tradição. É uma tradição didática, mas ela não é bíblica. Então, por favor, não confundam as coisas. Eu sei que hoje, geralmente, quando a gente faz assim, muita gente faz assim, vamos ficar em pé para respeitar em honra a palavra que vai ser lida. Na verdade, na tradição histórica da liturgia reformada, é exatamente o contrário. Porque quem fica de pé é Deus, enquanto Ele fala, e nós sentamos para ouvir. Então nós sentamos, ouvimos a sua palavra. E quando é que a gente levanta? Quando a gente fala. E quando é que a gente fala no culto? Através de orações e cânticos. Então o povo de Deus está falando com o seu Deus através da oração e através do cantar. Através daquilo que é cantado. É por isso que as músicas, em geral, deveriam ser direcionadas a Deus, em resposta àquilo que a sua palavra está dizendo a nós. Por isso que o culto deve ser, aí nesse sentido, sim, racional, coerente, coeso, onde há uma conexão entre uma coisa e outra. Eu estou dando só um gostinho daquilo que eu vou falar mais para frente, quando eu for falar mais diretamente sobre liturgia. Resumindo, para a gente encerrar essa manhã de hoje. Obviamente, vocês perceberam que não é fácil definir culto. Definir o que significa culto, simplesmente assim, com uma frase. Nós podemos tentar, tem algumas tentativas, mas o que nós encontramos, especialmente no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, são os fenômenos culticos do povo de Deus. Que Deus vai nos dizendo como Ele deseja ser adorado através da própria adoração. Através de nós mesmo verificarmos na revelação dele a forma como ele já foi adorado e nós darmos continuidade a essa adoração, porque afinal de contas nós também somos servos do Senhor, nós também somos adorados por ele. Portanto, nós vemos aqui essa descrição dos fenômenos do culto. Como eu disse, o culto é uma resposta humana a Deus. O culto é alguma coisa humana, porque nós estamos fazendo diante de Deus superior a nós. Uma definição, uma tentativa de definir culto, que está no livro, o verdadeiro culto envolve atos humanos, reverentes de submissão e honra diante do divino e soberano, em resposta à sua graciosa revelação de si mesmo e em conformidade com sua vontade ou sua palavra. Então, nós somos chamados a cultuar a Deus, respondendo a Ele, mediante, em conformidade com aquilo que Ele mesmo já revelou a nós, mediante a sua palavra. Perceba, isso não é um chamado a uma coisa meramente mecânica, mas é nós entendermos aquilo que está envolto à adoração ao Senhor, como Ele requer de nós. Eu sei que muitas vezes, por estarmos acostumados à espontaneidade tão grande, até mesmo a ideia de uma liturgia envolve na nossa cabeça assim, não, você está engessando o culto, né? Você não pode, Deus faz como quer na hora. Então algumas pessoas chegam ao extremo de dizer que Deus faz como quer na hora, que inclusive a pregação é na hora, né? Olha, meus irmãos, Deus falou comigo agora, enquanto subia no palco, e eu vou dizer para vocês o que Ele tem para falar. Não é verdade isso. Assim como o pastor se prepara para trazer a mensagem de Deus que já foi revelada, o culto todo pode ser preparado em coerência a tudo isso. Isso nós chamamos de liturgia. Isso não vai engessar, isso não vai transformar o nosso coração de espontaneidade. Não vai. Não vai acontecer. Porque é a palavra de Deus que nos leva a adorá-lo. É a palavra de Deus e vocês vão ver isso hoje à noite, é quem perfura o nosso coração e nos faz, diante de Deus, contemplar a sua santidade, a beleza da sua santidade, a sua santa glória que se apresenta diante de nós, não é claro como a glória plena e completa dele, mas nós podemos vislumbrar um pouco através da sua santa palavra, né? Então nós somos chamados a esse culto a Deus verdadeiro e não o culto falso, lembrando dessa dicotomia que eu tinha falado para vocês, que é o que deve realmente nortear o nosso coração.
qual é o culto verdadeiro a Deus. O culto verdadeiro a Deus envolve temor reverente, né? Nossa atitude de coração como temendo a Deus reverentemente. Obviamente, reverência, em termos externos, ela é muito relativa à cultura, né? Então, em culturas não muito distantes, a reverência envolvia bancos de madeira, por exemplo, né? Hoje nós temos bancos de plástico mais confortáveis e isso obviamente é extremamente relativo, mas o que está dentro dessa história toda é como Deus deve ser adorado de maneira reverente em nossos corações e também de forma externa. O verdadeiro culto é uma resposta humana, já falei isso. O verdadeiro culto envolve ação interna e externa. O verdadeiro culto expressa submissão e honra de uma pessoa que é mais baixa a uma pessoa superior. Obviamente aí nós temos a confiança na graça de Deus. Porque se Deus ele é superior a nós, e nós sabemos disso, como Isaías, que eu já mencionei, diante do Senhor, nós só estamos aqui diante da graça de Deus. Nós estamos aqui por causa da graça do Senhor, por causa de Cristo. É Cristo que nos permite adentrarmos a sala do trono. O véu que foi rasgado de alto a baixo foi rasgado por causa da cruz de Cristo. E nós podemos ousadamente, como diz o autor aos Hebreus, adentrar diante da sala do trono, estar diante de Deus, porque Ele nos chama para isso. O verdadeiro culto também envolve dependência a Deus. Nós estamos aqui dependentes do Senhor, sempre. O verdadeiro culto envolve comunicação reativa, é uma resposta. E o verdadeiro culto é recebido mediante a observação da vontade de Deus revelada na sua santa palavra. Esse é o nosso chamado a adorar a Deus. Esses são alguns princípios que resumem o nosso chamado à adoração ao Senhor. Você deve ter recebido o papel aí que foi impresso. Dê uma olhadinha nele. Ele é um resumo do que eu falei para vocês agora. São as dimensões do culto. Observe, quando a gente fala de culto, nós estamos falando de pelo menos 3 áreas. Serviço do culto, que é a liturgia, disposição do coração e a vida como um todo. Então, da direita para a esquerda, a vida que envolve o nosso lar, nossa comunidade, nosso trabalho, inclusive o nosso lazer. Né? Como nós divertimos também envolve a adoração a Deus. A disposição do coração, temor, reverência e confiança ao Senhor. E o serviço cultico, que envolve ouvir a palavra de Deus, a nossa resposta verbal e a nossa resposta ativa, ou de gestos, né? Que envolve sacrifício, serviço, sacramentos e gestos. Lembrando dos sacramentos. Resposta verbal, testemunho, oração e cântico. E ouvir a palavra, que envolve tanto a leitura das Escrituras como a pregação verdadeira. Isso é um resumo interessante para você guardar e ter como referência para entender o que a Bíblia diz a respeito de culto, envolvendo aí todas as áreas da nossa vida. Eu falei muito e esqueci de dizer que vocês podiam perguntar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora. Eu gostaria de responder. Pode levantar a mão para eu saber que você vai fazer a pergunta. Não? Eu espero que os irmãos tenham entendido, né? E é claro, os irmãos... Pode dizer, minha irmã. Só um minuto. Você... tem um microfone sem fio. Fácil. Não? Então a senhora vai... Eu pergunto que eu repito. Você falou sobre igreja. Falei sobre igreja e Estado. Certo. Uhum. Quer saber como é que está mais a igreja? Mas sua pergunta envolve uma semana de aula. Não, eu não posso, nem mais ou menos eu vou poder dizer. Romanos 13 estabelece o princípio da nossa relação, dentre outros textos, mas esse é o principal, entre nossa relação com o Estado, de submissão ao Estado, porque ele foi dado por Deus. Né? Inclusive, a palavra que eu falei, liturgo, você também vai encontrar em Romanos capítulo 13, como ministros de Deus. Você vai que
magistrados são ministros de Deus para o bem. A palavra aí, ministro, é liturgo. Então ele é como se fosse alguém que faz uma liturgia da adoração ao Senhor com relação ao Estado. Então envolve. Mas os princípios mais a senhora vai ter que esperar mais um pouco. Mas a gente pode conversar depois sobre esse assunto. Eu sei que esse ano é importante. E quem sabe eu faço a exposição de Romanos 13. Foi o texto, inclusive, que eu usei para minha pregação do presbitério, para ser ordenado. Fala, meu irmão, com aquela voz assim. Aham. Aham. Explicar a piada. Vou explicar. É o seguinte. O povo de Israel foi dividido em 12 tribos. Quando Deus ordenou que eles entrassem em Canaã e eles tomassem a terra de Canaã, Deus ordenou que uma das tribos não tivesse terra. Porque ele disse que eu serei a porção da sua herança. Essa tribo é a tribo de Levi, que é a tribo que está diretamente ligada ao culto no templo. Então os levitas eram aqueles que coordenavam a adoração no templo. E os sacerdotes eram aqueles dentro da tribo de Levi que eram da família de Arão. Então, para você ser um sacerdote, você tinha que ser levita e especificamente do tronco de Arão. Com a destruição do templo, e uma vez que o próprio Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, não sendo ele da tribo de Levi, mas ele era da tribo... Qual é a tribo de Jesus? De Judá, né? De Judá. Então, a adoração levítica, que é sacerdotal, ela foi abolida. Então, não existe mais levita. Não existe. Levita eram aqueles que adoravam a Deus e que exerciam esse processo mediador no templo. Né? Então isso foi abolido pelo Senhor Jesus Cristo e nem mesmo hoje os judeus até têm dificuldade, porque você vai perceber que não os judeus sabem as tribos, né? Porque houve um problema de genealogia e uma confusão por causa das diásporas, né? Muitas dispersões, eles perderam inclusive a noção de quais tribos eles se pertencem e tudo mais. Mas nós não temos levitas. Então, o vício de linguagem evangélico de chamar músico de levita é um equívoco teológico, é um equívoco histórico, é um equívoco bíblico e, no final das contas, não responde a nada. É apenas uma tentativa de dar título para as pessoas. Eu gosto do título servo do Senhor Jesus Cristo, eu gosto dele, eu me satisfaço com ele. Então, os que estão cantando são servos do Senhor Jesus Cristo, os que estão aqui também são servos do Senhor Jesus Cristo, e o palco apenas é para a bola não subir, porque a diferença de quem está em cima e embaixo é zero. Só o Senhor Jesus Cristo que nos media. Então, isso é importante lembrar a cada um de nós. Beleza? Mais alguma? Não? Tem certeza? Agora é a hora. Cale-se agora, fale agora ou me mande um WhatsApp, né? Tá bom, meus irmãos. Então vamos orar. Santo e eterno Deus, bendito seja o teu santo nome, ó Pai, porque o Senhor nos permite aprender a tua palavra, meditar nela. O Senhor nos permite, ó Senhor, refletir sobre aquilo que o Senhor revela na tua santa palavra. O Senhor não nos deixou no escuro com relação à adoração a Ti. O Senhor não nos deixou as nossas próprias sabedorias, os nossos próprios gostos com relação ao culto a Ti, Senhor. Mas o Senhor nos deu meios, princípios, um guia pleno de como adorar ao Teu santo nome, Senhor. Apesar de que o Senhor ainda nos dá liberdade de adorar a Ti por meio da nossa cultura, de expressões que envolvem a nossa vida, inclusive a nossa língua, o nosso momento histórico, mas o Senhor nos dá barreiras importantes que nos auxiliam a adorar a Ti como o Senhor requer, como o Senhor se agrada, Senhor, porque Tu és o Deus Santo. E ai de nós se não for o Senhor Jesus Cristo que nos perdoa, nos limpa
e nos permite adentrar na sala do trono. E nós, Senhor, humildemente suplicamos que não só nos ensines, mas também, Senhor, nos faça ter o temor, a disposição e a atitude do nosso coração para te adorar em espírito e em verdade, como o Senhor requer, inclusive hoje, nesse dia santo que o Senhor reservou para descanso e adoração, em especial à noite, quando nos encontraremos mais uma vez em comunidade para adorar a Ti, ao Senhor, que nos chama para prestar-te culto. Por isso, Senhor, dá que possamos estar consolados, confortados e, Senhor, encorajados para adorar a Ti em espírito e em verdade, para glorificar o Teu santo nome. E assim, despede-nos em paz, nos leva aos nossos destinos, nossos lares, dá-nos descanso e prepara-nos para cultuar a Ti. Em nome de Jesus, amém.